Na videoaula de hoje, iremos abordar os aspectos técnicos relacionados ao detalhamento longitudinal das armaduras calculadas em videoaulas anteriores. E para isso, é preciso falar de comprimento de ancoragens, para sabermos o embutimento das armaduras no concreto, para garantir a adequada transferência de tensões entre o aço e o concreto. A norma brasileira NBR 6118 define comprimento básico de ancoragem inicialmente como sendo LB, o LBO, igual a φ sobre 4 multiplicado por FYD sobre sigma BD, onde FYD é conhecido, já é a nossa tensão de escoamento de cálculo do aço. E sigma BD é igual a tensão última de aderência. FYD, mais uma vez, será igual a FYK, que é a tensão característica de escoamento do aço, dividido por γS, coeficiente de segurança de minoração da resistência, igual a 1,15. O sigma BD será igual a Ni1, que é um parâmetro em função do tipo de armadura adotado, Ni2 da zona de aderência, se ela é uma região de boa ou de má aderência, e Ni3, que é a função da bitola da armadura. Isso tudo multiplicado por FCTD, que é a tensão de tração de cálculo no concreto. Então, FCTD será igual a FCTK inferior dividido por γC 1,4. FCTK inferior é a resistência característica do limite inferior, a tração do concreto. E ela é dada pela seguinte expressão: FCTK inferior é igual a FCTM multiplicado por 0,7, onde FCTM é a resistência à tração média do concreto. FCTM, por sua vez, será igual a 0,3 vezes FCK, por resistência característica à compressão do concreto, elevado a 2/3. Como sabemos que FCK é igual a 25 megapascal, conforme o dimensionamento de videoaulas anteriores, vamos substituir. Então, aqui temos 0,3 vezes 25 elevado a 2/3. Isso vai dar, efetuando os cálculos, 2,56 megapascal. FCTK inferior, por sua vez, será igual a FCTM vezes 0,7, que vai ser igual a 1,795 megapascal. E FCTD é FCTK inferior dividido por 1,4, que é igual a 1,28 megapascal. Veja que esse valor é função da resistência característica à compressão do concreto. Ni1, por sua vez, é um parâmetro que é função do tipo de aço adotado. Para barras lisas, de aço CA25 ou aço CA60,
Ni1 será igual a 1. Para barras entalhadas de aço CA60, barras entalhadas de aço CA60, Ni1 será igual a 1,4. E para barras de aço CA50 e CA60 nervuradas, Ni1 assume o valor de 2,25, que é o nosso caso. O parâmetro Ni2 ele é função da posição onde a armadura se encontra na peça. Se a altura da peça for menor ou igual a 30, se a viga tiver uma altura menor ou igual a 30, então Ni2 será igual a 1. Então se considera como uma zona de boa aderência. Veja que essa armadura inferior ela está numa altura inferior a 30 centímetros. Então ela se encontra na posição de boa aderência. Já se a altura for maior do que 30, Ni2 será igual a 0,7. A armadura superior, aqui da seção A, do corte A, ela está numa posição que a altura é maior do que 30. Então, o coeficiente Ni2 é igual a 0,7. Já o coeficiente Ni3, ele é função da bitola da armadura. Se a bitola for menor do que 32 milímetros, Ni3 será igual a 1. E se for maior do que 32 milímetros, maior ou igual a 32 milímetros, Ni3 será calculado pela seguinte expressão: 132 menos φ sobre 100. Com isso, poderemos calcular agora a tensão de aderência para os seguintes casos. Nós vamos trabalhar aqui com a armadura N1, simétrica, que tem uma bitola de 16 milímetros, a barra N2, que é de 5 milímetros, e a barra N3, que é de 20 milímetros. Então, vamos chamar aqui 1, caso 1. Então, φ igual a 16 milímetros. Então, o comprimento básico de ancoragem será igual a 16 sobre 4 multiplicado por FYD sobre o γS, que é o coeficiente de segurança. Então, teremos 500 megapascal, que é o YK, dividido por 1,15, que é o coeficiente de segurança, dividido ainda por sigma BD. Sigma BD, para o caso 1, será igual a Ni1, que é igual a 2,25 vezes Ni2. A barra N1 se encontra numa posição acima de 30 centímetros, então a zona de má aderência. Então, Ni2 é igual a 0,7. Multiplicado por Ni3. Ni3 para bitolas abaixo de 32 milímetros, Ni3 é igual a 1. Então, vezes 1. E vezes FC
FCTD. FCTD é função apenas do FCK. Então, é igual a 1,28 megapascal. Então, a nossa tensão última de aderência para esse primeiro caso será igual a 2,25 vezes 1 vezes 1,28. Isso vai dar 2,02 megapascal aproximadamente. Então, LB será igual a 16 sobre 4 vezes 500 megapascal sobre 1,15 dividido por 2,02 megapascal. As unidades cortam, então o nosso comprimento básico de ancoragem será 4 vezes 550 dividido por 1,15 dividido por 2,02. 861 milímetros aproximadamente. Esse é o comprimento básico de ancoragem para a barra de 16 milímetros no concreto de 15 megapascal. Para a barra N2, nós temos a seguinte situação. É um aço de Ca60 de 5.0. Então, LB 0 será igual a 5 sobre 4 vezes, agora, Ca60, o FYK são 600 megapascal. Então, 600 megapascal dividido por 1,15. E dividido agora pela tensão de aderência. A tensão de aderência aqui será o aço é Ca60 nervurado, então 2,25. A zona é de má aderência, 0,7. A bitola é inferior a 32 milímetros, então vai ser 1,3 vezes agora o FCTD. FCTD, mais uma vez, é função do FCK. Então, que é igual a 1,28 megapascal. Obtivemos o mesmo valor, que é igual a 2,02 megapascal. Então, LB será igual a 600 dividido por 1,15 dividido por 2,02 vezes 5 dividido por 4. Isso vai dar 323 milímetros. Para a barra N3, então temos aqui LB0 é igual a 20 milímetros sobre 4 vezes 500 megapascal sobre 1,15. Vou botar logo o valor de cálculo, 434,8 megapascal sobre a tensão última de aderência. E agora precisaremos calcular, porque ela vai assumir um outro valor em função da zona de aderência em que ela se encontra. Então, sigma BD será igual a 2,25, porque é um aço Ca50 nervurado, vezes 1, que agora é uma zona de boa aderência, que ela se situa numa altura inferior a 30 centímetros, vezes 1, porque N3 é igual a 1, vezes agora FCTD. FCTD é igual a 1,28 megapascal mais uma vez. Então, isso será igual a 2,25 vezes 1 vezes 1 vezes 1,28. Então, temos uma tensão última de aderência de 2,88 megapascal. Corta as tensões. Então, LBO será igual a 5 vezes
434,8 dividido por 1,15. Então, LBO será igual a 5 vezes 434,8 dividido por 2,88. Vai dar 755 milímetros aproximadamente. Agora, nós poderemos passar para as reduções de comprimento de ancoragem permitidas por norma. A primeira delas será o seguinte: nós calculamos o LBO, comprimento básico de ancoragem. Ele é igual a φ sobre 4 vezes Fy sobre D sobre sigma BD, que tem que ser maior do que 25 φ. Então, o LB necessário agora será igual a alfa vezes LBO vezes AS de cálculo dividido por AS efetivo. Isso se deve ao fato de que, em função das bitolas das armaduras serem padronizadas, ao se detalhar, ao se selecionar um determinado aço, uma determinada bitola, a área de aço será um pouco maior do que o calculado, permitindo uma redução no comprimento básico de ancoragem, haja vista que a armadura efetiva está no denominador. Então, esse membro da equação reduz o comprimento reto ou básico de ancoragem. Já o valor de alfa, ele será igual a 1 se D', que é o comprimento da armadura, for menor do que 3 vezes φ, alfa igual a 1. Se, por outro lado, se D' for maior ou igual a 3 vezes φ, alfa pode assumir o valor de 0,7. Então, a gente pode ter uma redução aqui de 30% no valor do comprimento básico de ancoragem. Se nós conseguíssemos ampliar essa zona aqui, onde a viga se engasta ao pilar, teríamos isso. Teríamos uma armadura, a armadura positiva da viga, ela entraria no pilar e esse comprimento aqui é chamado de LB efetivo. É exatamente essa redução de 30% mencionada. Essa diferença aqui é o D'. Agora, essa redução é acompanhada de um comprimento de gancho. Vou chamar aqui de L. Esse comprimento de gancho é função também de algumas particularidades. Ele pode ser reto, o gancho pode ser reto, então, se o gancho for reto, se for 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, essa distância aqui tem que ser no mínimo 8 vezes φ. Se ele formar um ângulo de 45 graus, então essa distância será de 4 φ, contado do centro aqui do pino de dobramento. E se for maior do que isso, se for um dobramento de ângulo de 180 graus,
o comprimento do gancho será igual a 2φ. Então, 90 graus, 45 graus e 180 graus. Além disso, a norma brasileira estabelece para o aço CA25, o aço CA50 e o aço CA60, se a bitola for inferior a 20, os seguintes diâmetros de pino de dobramento. Se for CA25, 4 vezes φ. Se for CA50, 5φ. Se for CA60, 6φ. Se for maior ou igual a 20, a bitola do aço, se for CA25, então o diâmetro do pino de dobramento será 5φ. Se for CA50, 8φ. E se for CA60, não há prescrição. Então, calculamos o comprimento reto, o básico de ancoragem, para as 3 armaduras do nosso problema. O objetivo aqui será encontrar os comprimentos finais de cada armadura. Então, no ferro N1, são 2 ferros de 16, nós precisamos de um comprimento reto de 861 milímetros. No caso 2, na barra de 5 milímetros, 323 milímetros. Já no caso 3, que é essa barra armadura positiva, situada na face inferior, o comprimento básico de ancoragem será de 755 milímetros. Vamos verificar com uma planilha de cálculo, confirmar esses valores calculados. Observe que na planilha estão lançados aí o ferro N1, momento M1, que é um momento de 30 kN multiplicado pelo coeficiente de segurança da sobrecarga. Então, vai dar um momento de cálculo de 42 kN. Nós encontramos uma armadura de 2,82 e como adotamos 2 ferros de 16, foi para 4,02. Então, vê que a relação aqui, a razão entre a armadura calculada e a armadura efetiva, ela é inferior a 1. A CA50, bitola de 16 mm, N1 é igual a 2,25. Observe aqui os critérios de norma. Será 1 para barras lisas de ACA25 e CA60. N1 será 1,4 para barras entalhadas de ACA60 e 2,25, que é o nosso caso, para barras nervuradas de ACA50. Para N2, para uma situação de boa aderência, N2 será igual a 1 ou 0,7 de má aderência. N3 será igual a 1 quando a bitola for inferior a 32 mm, no caso é 16. Então, N3 é igual a 1, ou N3 será calculado utilizando a seguinte fórmula, se for uma bitola maior do que 32 mm. A nossa resistência média à tração do concreto confere com a calculada, 2,56. Observe aqui que, mais uma vez, as formas utilizam os condicionantes se e então de linguagem de programação. Nós não precisamos, mais uma vez, dominar a linguagem de programação como o Visual Basic, por exemplo. O Excel suporta esses tipos de condicionantes. Então, a resistência média à tração é igual a 2,56 MPa, como calculada. O FCTK inferior, que é a resistência do concreto à tração no limite inferior, 1,8, confere. A resistência de cálculo no concreto à tração, 1,28, confere. E encontramos uma tensão última de aderência entre o concreto e a armadura de 2,2, confere. Então, FYD para o ACA50 será 434,8 e encontramos 860,99. O valor está conferindo com o calculado. No presente caso, 3 vezes φ é igual a 4,8, porque φ é igual a 16 milímetros. Então, o comprimento da armadura é igual a 3 centímetros, valor inferior a 3 vezes φ, então o alfa será igual a 1, então não se permite redução. No entanto, há uma redução em função
da área efetiva ser maior do que a área calculada. Então, o comprimento básico de ancoragem foi reduzido agora para 602 milímetros, agora chamado de comprimento necessário em trecho reto. Comprimento de ancoragem necessário em trecho reto. Além disso, é preciso verificar com o LB mínimo. O LB mínimo é dado pelo maior dos três valores. 30% de LBO, comprimento básico de ancoragem, 10 vezes a bitola da armadura ou 100 milímetros. Então, o maior desses três deu 258 e o calculado aqui, o LB necessário, ainda é maior, então utilizamos o maior. Então, como estamos ancorando a armadura no pilar, do lado esquerdo do detalhe, voltaremos para lá. Então, nós temos um pilar de 40 centímetros de comprimento, 400 milímetros de comprimento. Como temos que abater o cobrimento da armadura, nós temos disponível de trecho reto de ancoragem apenas 370 milímetros. E precisamos de um pouco mais para verificar o atendimento a o comprimento calculado. Então, como nós precisamos de 602, se eu botar aqui 230, 600 é inferior. Então, 240 milímetros. Nós precisamos de 24 centímetros de comprimento de gancho. Voltando para o nosso detalhamento, observando aqui o ferro N1, temos um determinado pino de dobramento. Esse pino de dobramento possui um diâmetro, de acordo com a norma, como se trata de aço CA50, a bitola é inferior a 20, então de 5 vezes φ. 5 vezes 16 são 80 milímetros. Então, o diâmetro desse pino de dobramento são 80 milímetros. Me refiro aqui ao ferro N1. Então, observe que o trecho que inicia o desenvolvimento da curva aqui poderá ser considerado aqui como 1/4 de circunferência. A circunferência é 2πr. Então, será igual a 2 vezes π, 2 vezes 3,416 vezes r, que no caso aqui é metade de 80. Então, eu vou botar aqui 40. Então, 251 milímetros é o comprimento da circunferência. 1/4 desse valor será igual a 62 milímetros, aproximadamente. 62,8, 63 milímetros, aproximadamente. Seria o comprimento aqui desse quarto de círculo. Então, 63 milímetros. Então, temos aqui se precisamos de 24, conforme a nossa planilha, e já temos 6,3 menos 24, precisaríamos aqui de 18. Então, o total aqui seriam 24. Então, 24 centímetros seria o comprimento da dobra. Comprimento do gancho, perdão. Observando agora o lado direito da armadura, precisamos ancorar a armadura agora em zona de compressão, porque o diagrama de momentos fletores se inverte. Então, na zona de compressão, o ponto inicial é esse. Então, a partir desse ponto, nós iremos contar como trecho de ancoragem um valor relativo ao LB necessário, porque há um excedente aí de armadura, então o LBO virou o LB necessário,
E nós calculamos através da planilha que esse valor é 61 centímetros. Então, isso se aplica também à armadura N1 do lado oposto. O aço N2, por sua vez, que é um aço CA60 de 5 mm de diâmetro, o cálculo do comprimento básico de ancoragem resultou em 323 mm, 32,3 cm. Arredondando para múltiplo de 5, nós precisamos aqui fazer uma emenda por traspasse de 35 centímetros. Apesar do aço N1 estar devidamente ancorado em zona de compressão, o aço N2 precisa ser emendado no aço N1. Então, isso é preciso ser considerado. Então, nós vamos ter que fazer isso aqui, esse trecho. Já o aço N3, de 20 mm, voltaremos para a planilha para demonstrar o cálculo. Nesse caso, o momento fletor é positivo e igual a 52 kN, multiplicado pelo coeficiente de segurança da sobrecarga, resultou num momento de cálculo de 72,8. Durante algumas videoaulas passadas, a área de aço encontrada no dimensionamento foi de 5,96 cm². Como usamos duas barras de 20 mm, a armadura efetiva é superior à calculada. Então, isso vai gerar uma redução no comprimento de ancoragem. Então, a bitola de 20 mm, a zona N1 é igual a 2,25, novamente. A zona agora é de boa aderência. N3 é igual a 1, porque a bitola é inferior a 32. FCTM é igual a 2,56 MPa, não muda. FCTK inferior igual a 1,8. FCTD 1,28, mas a tensão última de aderência agora é um pouco maior, é 2,89. O aço, a tensão de escoamento de cálculo do aço não muda, e o comprimento reto de ancoragem é aproximadamente o que encontramos, 753 milímetros. Observe que agora 3φ é maior do que D', continua maior do que D' e é igual a 6, então alfa será igual a 1. Então não se permite redução em função do fato de que D' fosse maior do que 3φ, não é o caso. O LB necessário, por sua vez, será igual a alfa, que é 1, vezes o LBO, que é o comprimento reto de ancoragem, multiplicado pela relação entre a área de cálculo e a área efetiva. Então, isso dá 715 milímetros, é o nosso comprimento reto de ancoragem necessário, que tem que ser maior do que 0,3 ou 30% do comprimento básico de ancoragem, 10 vezes a bitola da armadura ou 100 milímetros. Isso resulta em o maior desses três é igual a 226,01 milímetros, ficando então 715 milímetros aproximadamente. Então, lembre que a viga, esse momento é positivo, então nós vamos ancorar essa armadura em zona de compressão. Então, voltando para o detalhamento, temos o seguinte. O nosso ponto agora de ancoragem será esse. Então, observe que essa distância aqui é 74 centímetros. 74. 74, mas temos que abater o comprimento da armadura. Então, temos 71 centímetros aqui disponível. E nós precisamos de 715. Poderia até deixar desse jeito. No entanto, não é comum se terminar o detalhe da armadura sem gancho. Nós precisamos definir o gancho. Então, considerando aqui agora o pino de dobramento, a barra
é de 20 milímetros. Então, AC a 50 maior ou igual a 20 será igual a 8 vezes φ. 8 vezes 20, 160 será o diâmetro do pino de dobramento. Então, o raio será igual a 80 milímetros. E o comprimento da circunferência é 2πr. 2πr será igual a 502,6, 65 milímetros. Nós estamos falando aqui de 1/4 de πr, 1/4 de 2πr, perdão. Então, 1/4 de C vai ser igual a 125 milímetros. Conferindo, 2 vezes 3,4 vezes 80 dividido por 4, 125 milímetros. Então, o desenvolvimento dessa curva, 1/4 dela, tem exatamente esse comprimento, 125,6. Então, precisamos, a barra reta, terminando em 90 graus, ela tem que ter pelo menos 8 φ de comprimento de gancho. Então, 8 vezes 20 são 160 milímetros. 160. Então, 160 com mais 120. Então, nós estamos falando aqui de 28 centímetros. Então, a barra de 20 aqui, ela precisaria ter 28 centímetros de dobra. Há espaço porque a viga tem altura de 40. Então, agora podemos aqui encontrar esses comprimentos. O ferro N3, ele é corrido, então ele será igual ao comprimento total da viga menos o comprimento das armaduras mais o comprimento dos ganchos. Então, nós temos aqui 74 vezes 2 mais 14 vezes 2 mais 384 centímetros. Isso vai dar 560. 560 centímetros menos 3 centímetros vezes 2 dá 554. Seria o comprimento desse trecho reto. Aproximadamente. Mais 28 vezes 2. Então, a nossa viga, a nossa armadura N3 teria um comprimento de 610 centímetros. Já para o ferro N1, eu sei que a distância de N1, esse ponto aqui, até a extremidade do pilar, ele vai ter 74 mais 14. 74 centímetros mais 14. Vai ter 88 centímetros. 88 centímetros menos 3, que é o comprimento da armadura, mais 24, mais 61. É o comprimento da nossa barra de aço, 170. Cento e setenta vezes 2, menos 24 vezes 2, dá 292. Então, basta eu diminuir o comprimento total da viga por 292, que eu acho essa diferença. E depois é só somar 35 vezes 2. Então, vamos guardar esse número, 292. A viga toda ela tem 40 vezes 2 mais 460. Então, 80 mais 460. Então,
são 248 centímetros. Então, mais 70. Então, 248 mais 70. Então, 3,18 é o comprimento do ferro de 5.0. Por fim, precisamos agora fazer o quadro de ferro. O quadro de ferro deve ter a bitola. Nós estamos aqui com N1, N2 e N3. Vamos considerar também o estribo. Nós iremos calcular em videoaulas posteriores. Então, a bitola de N1 é igual a 16, N2 5.0, N3 20 e N4 5.0. Então, a quantidade de barras do ferro N1 foram 4, do ferro N2 2, do ferro N3 2 e do ferro N4 23. Comprimentos. Nós temos aqui o comprimento de dobra. Vamos chamar aqui comprimentos. Em centímetro. Nós temos aqui a dobra à esquerda, a parte reta ou trecho reto e a dobra à direita. Então, o ferro N1 ele tem 24 centímetros de dobra à esquerda e 170 menos 24 de trecho reto, 146. E não tem dobra à direita. O ferro N2 ele só tem trecho reto, então vão ser 318. O ferro N3 ele terá 28 à esquerda, 610 menos 28 vezes 2 vai dar 554. E 28 de dobra à direita. O ferro N4 ele é um estribo, ele vai ter vai ser um estribo de 10 por 35. E de dobra, a gente considera geralmente 5 centímetros. O comprimento total agora, comprimento unitário agora, em centímetro, será igual a 24 mais 146, 170. 318, 610 e 98. O comprimento total em centímetro será 4 vezes 170, 680 em centímetros. 2 vezes 318, 636. 2 vezes 610, 1220. E 23 vezes 98, 2.254. O peso agora das armaduras em quilo, considere aqui para, vamos chamar, barra de 5.0, barra de 6.3, barra de 8, barra de 10, barra de 12.5. A barra de 5.0 é 0,157 kg por metro. A barra de 6.3, 0,248 kg por metro.
Barra de 8, 0,4 kg por metro. Barra de 10, 0,63 kg por metro. Barra de 12,5, 0,969 kg por metro. A barra de 16, 1,578 kg por metro. A barra de 20, 2,433 kg por metro. Então, nós estamos aqui com barra de 16. Então, eu vou dividir 680 por 100, dá 6,8 metros, multiplicado por 1,578, vai dar 10,73 kg. Barra de 5,0 está dando 636 dividido por 100 vezes 0,157. Vai dar 0,9981 kg. A barra de 20, então, vão ser 1.222 dividido por 100 vezes 2,433, que vai dar 29,7 quilos. E o estribo de 5,0 vão ser 23,98, dá 2.254 centímetros. Então, 2.254 centímetros dividido por 100 dá 22,54 vezes 0,157, dá igual a 3,5 quilos. Então, no resumo, a gente bota a bitola, então, 5, 16 e 20 milímetros. Comprimento em centímetro de 5,0 serão, eu tenho 4,5 kg dividido por 0,157, vai dar 28,7 metros. 28,7 metros, 2.870 centímetros. E o peso, já calculamos, 4,5. Para a barra de 16, nós temos 10,73 kg dividido por 1,578, 6,8 vezes 100 dá 680 centímetros. Com 10,7. E a barra de 20, também já calculamos, vai dar 29,7 quilos, 1.220 centímetros. Então, a nossa viga ela vai ter um consumo de aço de 4,5 mais 10,7 mais 29,7, 44,9 quilos de aço, sendo que o aço CA50 é de bitola acima de 6,3 milímetros e o aço CA60 abaixo de 6,3 milímetros. Então é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima videoaula.